Camaradas, caros apoiantes da CDU, sabemos quão importante e decisiva tem sido a luta dos trabalhadores para conter uma ofensiva que há muitas se vinha desenvolvendo contra os seus direitos e condições de vida e que conheceu com o derrotado governo do PSD e CDS uma particular gravidade. Tal como sabemos, quanto fundamental tem sido essa luta nesta nova fase da vida política nacional para a defesa, reposição e conquista de direitos por melhores condições de vida para a generalidade dos trabalhadores e do povo. Luta que será sempre imprescindível, determinante para prosseguir um caminho de novos avanços e conquistas. Por isso, as minhas primeiras palavras são de saudação à sua luta que assumiu neste 1º de maio, convocado e correspondendo ao apelo da CGTP Intersindical Nacional, uma grande e expressiva manifestação da sua força reivindicativa em defesa da afirmação dos seus direitos. Uma magnífica jornada de luta e de exigência de solução de importantes e sentidos problemas que são transversais ao mundo do trabalho e que as forças da CDU tomam como seus e os assumem no seu combate político nas instituições para lhes dar solução. Sim, nós fizemos uma opção de estar do lado dos trabalhadores e dos seus direitos. A opção de avançar e não andar para trás. Quem representa os trabalhadores nunca pode achar que quanto pior, melhor. Quanto pior, pior, e o que fizemos foi, num quadro muito difícil, conseguir avanços significativos que continuam a marcar esta fase da vida política nacional. Mas se a luta dos trabalhadores é imprescindível e determinante, as eleições que neste ano 2019 se realizarão no país, a primeira das quais já no próximo dia 26 de maio, para o Parlamento Europeu, podem e devem ser o prolongamento dessa luta, a grande oportunidade para os trabalhadores, com o reforço da CDU, verem criadas as condições para a concretização de muitas das suas justas exigências e aspirações. Sim, a questão das eleições é, no atual contexto, uma questão muito importante e relevante. E são porque elas vão determinar também, em grande medida, a evolução no imediato da situação política do país. São uma questão muito relevante e séria, porque no que aos trabalhadores, aos problemas específicos dos trabalhadores dizem respeito, são uma grande oportunidade para avançar e dar novos e mais decididos passos com o reforço da CDU, na superação da situação criada por anos e anos, da ofensiva de governos anteriores do PS, PSD e CDS, contra os direitos e as condições de vida dos trabalhadores. A oportunidade para, com o voto e a luta dos trabalhadores, garantir também a consolidação dos avanços conseguidos nesta nova fase da vida política nacional, onde as forças que integram a CDU têm estado na primeira linha de combate da valorização do trabalho e dos trabalhadores, aproveitando todas as oportunidades que a alteração da correlação de forças na Assembleia da República permitiu, para assegurar, com a sua iniciativa e proposta, não apenas a reposição de direitos liquidados, como novas conquistas. Na verdade, não há medida positiva, não há avanços nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional que não tenha tido a intervenção decisiva do PCP e da CDU. Avanços que, apesar do aquém do necessário e possível, não podem deixar de ser valorizados, como foram a recuperação de salários, horários de trabalho, subsídio de Natal, feriados, o aumento e valorização das reformas e pensões, a redução dos impostos sobre o trabalho, a reposição das 35 horas, o direito à progressão na carreira da administração pública, o reforço no apoio aos desempregados, o alargamento e majoração dos abonos de família, as condições da reforma de longas carreiras contributivas, mas também novos passos
em medidas com impacto na vida dos trabalhadores, como são a redução dos preços dos passos sociais nos transportes, entre outros. Medidas que têm sido determinantes para dinamizar a economia e o emprego. Mas se sabemos bem os passos que demos e os valorizamos, sim, camaradas, valorizamos muito, porque os lutadores também precisam de vitórias. E aqueles que, como tantos de vocês, lutaram ali na primeira linha de combate, conseguir avanços, conseguir vitórias, dá força, dá confiança para partirmos para outros desafios que temos pela frente. Para assegurar direitos sociais e laborais e condições de trabalho de vida dignas aos trabalhadores portugueses, face ao negativo impacto da sistemática ofensiva que desde o início deste século XXI foi desencadeado por todos os governos do PS, PSD e CDS. Governos de política de direita que indistintamente assumiram pacote atrás de pacote de medidas, a concretização da vulgata neoliberal para impor o reino da flexibilidade, um mundo feito de precariedade e arbítrio, o nivelamento por baixo dos direitos sociais e condições laborais dos trabalhadores portugueses. Tem sido para contrariar esta realidade social e laboral e para repor direitos e rendimentos injustamente usurpados que temos vindo a apresentar um conjunto de iniciativas com propostas muito concretas, visando a revogação das normas gravosas da legislação laboral, do Código do Trabalho e da legislação laboral da administração pública. Iniciativas para garantir uma legislação de trabalho que retome a sua natureza da proteção da parte mais débil, a única que é compatível com o projeto que a própria Constituição da República comporta. É a altura de lembrar que estas iniciativas foram recusadas com o voto convergente do PS, do PSD e do CDS na Assembleia da República. A opção do PS de se unir na votação ao PSD e CDS e estes ao PS no chumbo das iniciativas do PCP e da CDU, confirma a sua convergência em questões estruturantes da política de direita e do seu compromisso com os interesses do grande capital. Uma convergência que atesta os fortes laços de classe que unem PS, PSD e CDS quando se trata de optar pelos interesses do capital. O que esta convergência na votação da legislação laboral confirma é que o PS, PSD e CDS querem consolidar o retrocesso que foi imposto aos trabalhadores portugueses. Querem assegurar que os interesses do grande capital se mantenham intocáveis e invioláveis, tal como confirma os limites do governo do PS e da sua política em matéria de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Por isso é tão importante o reforço da CDU, para relançar e avançar com determinação no caminho da ruptura com as políticas do passado de exploração e empobrecimento dos trabalhadores. Aquilo a que assistimos nos últimos dias, à volta da demissão do governo, a pretexto da reposição do direito à progressão de carreiras dos professores e restantes trabalhadores com carreiras especiais, é revelador de como o PS, PSD e CDS continuam irmanados na obediência e submissão às imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores. Mais uma vez, foram os trabalhadores que ficaram com os seus direitos adiados em nome das metas do déficit. E muita gente boa achava que talvez estes trabalhadores, os professores, estão a exigir demais. E, camaradas, ainda há pouco tempo, o governo resolveu atirar com centenas de milhões de euros para o novo banco e aí não tiveram nenhuma preocupação com o déficit e com as consequências para a nossa economia. Sim, foi possível avançar na defesa, reposição e conquista de direitos, mas a situação continua marcada por problemas
por enormes desigualdades que urge ultrapassar. De entre o conjunto de problemas estão os baixos salários, as desigualdades nos rendimentos e a injusta distribuição da riqueza nacional, que persistem, bem visível, na substancial subida dos lucros e das remunerações do capital a que assistimos, face aos rendimentos do trabalho. Está a precariedade dos vínculos laborais e o enorme retrocesso verificado no domínio das relações laborais que desequilibram profundamente essas relações em desfavor dos trabalhadores. Também em matéria de segurança social, com impacto nas prestações sociais e reformas e nos direitos sociais gerais, nomeadamente na saúde e na educação. Sim, há um mar de problemas que precisam de resposta. Desde logo com uma política que, como a CDU defende, promova um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional que permita a curto prazo a concretização dos 850 euros mensais, como os trabalhadores justamente reivindicam. O aumento geral dos salários para todos os trabalhadores é possível e necessário. Valoriza os trabalhadores, dinamiza a economia, dá sustentabilidade à segurança social, constrói reformas dignas no futuro de cada um. São as condições de vida dos trabalhadores e é o presente e o futuro do país que o exige. Sim, não é possível afirmar-se verdadeiramente uma política de desenvolvimento e progresso social sem dar resposta aos problemas da crónica e injusta distribuição do rendimento nacional, sem dar resposta ao grave problema da precariedade e do desemprego, que persistem, da desregulação dos horários de trabalho, dos problemas da saúde e da segurança no trabalho. Sim, valorização do trabalho e dos trabalhadores é o eixo essencial de uma política alternativa, objeto e condição de desenvolvimento. E essa política exige, como defende a CDU, a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho e da legislação laboral na administração pública como um elemento necessário dessa valorização. Por isso, no âmbito da discussão das propostas de lei do Governo da alteração às leis laborais, se propôs e reafirmou a necessidade de pôr fim à possibilidade do patronato liquidar a contratação coletiva, livremente assinada com os sindicatos, a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, a reposição dos critérios de despedimento e dos valores das indemnizações, as 35 horas para todos os trabalhadores do público e do privado, o fim do banco de horas, adaptabilidade e desregulação de horários, a reposição dos horários noturnos das 20 às 7 horas e a respectivo acréscimo do pagamento, a reposição do valor do pagamento de trabalho suplementar e em dia de feriado e o respectivo descanso compensatório, a reposição dos 25 dias de férias, o princípio de que um posto de trabalho permanente corresponde a um contrato efetivo, o fim dos contratos de trabalho de muita curta duração, a eliminação da passagem do período experimental de 3 para 6 meses, o limitar o recurso ao outsourcing e trabalho temporário, garantindo a integração dos trabalhadores nos quadros das empresas utilizadoras. Um conjunto de propostas de defesa do trabalho por turnos, onde consta a limitação do trabalho noturno e por turnos às situações estritamente necessárias, a obrigatoriedade do subsídio de turno, a antecipação da idade da reforma devido ao desgaste e penosidade deste tipo de prestação de trabalho, a obrigatoriedade da realização de exames médicos com periodicidade de 6 meses, uma intervenção em defesa dos trabalhadores em geral, mas também especificamente da administração pública, com vista à reposição, valorização e criação de novas carreiras profissionais na administração pública, bem como a contagem de todo o tempo de serviço. Amigos e camaradas, vivemos tempos de opções decisivas. A opção entre prosseguir um caminho de conquista e avanço, com o reforço eleitoral da CDU, ou manter amarrado o país na dependência do exterior, das orientações políticas que impedem o seu desenvolvimento e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. É esse o grande desafio e tudo temos que fazer para que as eleições para o Parlamento Europeu do dia 26 de maio seja o início de um caminho e de conquista e de avanço da CDU, com mais votos, mais deputados,
para fazer avançar o país e a vida dos trabalhadores portugueses. Os trabalhadores sabem o que ganharam com a nossa iniciativa e com a ação desta força impulsionadora ao serviço dos trabalhadores e do povo. É agora a hora de aprofundar este caminho. As eleições de 2019 são a oportunidade, com o reforço da CDU e a luta dos trabalhadores e do povo, para abrir esse caminho que urge. Contamos convosco, com o vosso empenhamento, com o vosso apoio, para garantir o reforço em votos e eleitos da CDU, certo de que isso será o melhor para os trabalhadores e para o país. Por isso, por nós, manteremos e garantimos perante aqueles que são eleitos pelos trabalhadores, garantimos que o primeiro e principal compromisso da CDU será com os trabalhadores e com o povo português. Viva a CDU!